Olá meus amigos, vim agradecer todos que inscreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Rumo a 10 mil inscritos. Pessoal, eu sou novo aqui, um escritor iniciante. O conto que irei postar na íntegra agora foi baseado em um caso real que aconteceu com meu pai e um tio meu quando eu era criança. Claro, eu dei uma exagerada para fins dramáticos, mas sim, tem base na realidade. Olhos amarelos, você tem nervos fracos? Se assusta com qualquer coisa? Então sugiro que pule esse conto e vá ler outra coisa, pois com certeza essa história não é para corações fracos, porque não é apenas uma história, não é ficção e um caso real que aconteceu com a minha família, você acredite ou não. Quando eu era bem pequeno, talvez uns 2 ou 3 anos, eu morava com os meus pais e meu irmão mais novo perto de uma velha garagem. Lá eles colocavam carros, ônibus e caminhões e todo tipo de coisa. Tinha muito carro velho naquele lugar, pelo menos foi o que meu pai me disse. Mas aquela região, aquela garagem, tinha uma lenda urbana de lobisomem. Não sei se você acredita nos licântropos, em homens amaldiçoados que em noites de lua cheia deixam de serem humanos para se transformarem em coisas monstruosas e abomináveis. Bem, eu acredito. Pessoas da região já tinham visto um enorme animal estranho rodando pela vizinhança à noite. Alguns acreditavam ser um grande cão, mas outros afirmavam que o bicho andava de pé. Minha mãe também fala que à noite sons estranhos eram ouvidos na garagem e pior, perto das casas. Cães latiam e ladravam para algo que os perturbava e às vezes, um uivo distante era ouvido. Muitos diziam que o som se originava dos próprios cães, mas existiam os que tinham as suas dúvidas. Diante da possibilidade do sobrenatural, de coisas que não podem ser explicadas de maneira lógica, as pessoas tendem a ter 3 tipos de reações. Alguns se negam a aceitar a realidade, tentam explicar tais fenômenos, mesmo quando não há explicações lógicas. Em seu íntimo eles não podem aceitar de forma alguma que forças desconhecidas dividem a Terra conosco, pois acreditam que o homem é o senhor absoluto do mundo e nada mais poderoso do que ele existe, e zombam e fazem piadas de acontecimentos antinaturais, os chamando de fraude ou dizendo que quem viu tais coisas é impressionável e de imaginação forte. O segundo tipo são os 2 indecisos e covardes, que com medo de serem expostos ao ridículo, fingem não acreditar, mas interiormente não só acreditam, como morrem de medo de tais coisas. Por fim, o terceiro tipo são os dos honestos, dos que falam abertamente que acreditam em lobisomens, fantasmas, alienígenas, demônios e todos os monstros e seres sobrenaturais já mencionados em mitologias e religiões. Creio eu que esse terceiro tipo se sai melhor quando os mitos se tornam ameaças reais à vida humana, pois se você acredita em vampiros, por exemplo, talvez não irá ficar parado quando um aparecer e reivindicar seu sangue. Ao que parece, meu pai, meu tio por parte de mãe e outros caras da região, pertenciam ao primeiro tipo, pois brincavam falando que, se o lobisomem fosse homem eles dariam porrada e se fosse mulher, eles pegariam. Bem, parece que a coisa não gostou muito da brincadeira, porque uma noite, meu pai e o meu tio estavam na garagem e viram algo que jamais esqueceriam. O motivo deles estarem lá se perdeu com o tempo, mas infelizmente eles estavam no fundo da garagem, em uma área mal iluminada da mesma. Eles se deparam com um par de olhos amarelos acesos no escuro. E a coisa ficou encarando eles. Olhos cruéis que demonstravam uma inteligência maligna. Você pode pensar que se tratava de um gato, mas meu pai diz que não poderia ser um felino, porque os olhos eram grandes demais e não tinha lugar ali para um gato subir. Além de que ele conseguia ver um pouco do corpo da coisa na penumbra. Meu pai e meu tio viram os contornos de algo que era alto, forte e peludo. Diante da aparição da coisa, a piada de dar porrada ou pegar foi esquecida e meu pai e meu tio fizeram o mais sensato, eles fugiram. Ambos se enfiaram dentro de um carro velho por lá abandonado e claro, sem chaves ou combustível. Eles podiam tentar correr para a casa,
mas temiam que a criatura os alcançaria antes disso e não tinham qualquer vontade de sentirem as presas e garras daqueles serem suas carnes. Ambos também sabiam que muito provavelmente o carro era uma proteção ilusória. Se o monstro quisesse, faria o veículo em pedaços com eles dentro, mas a criatura não atacou. Da mesma maneira abrupta como surgiu, os olhos amarelos desapareceram na noite. Depois desse episódio, eles nunca mais fizeram piada de lobisomem, tampouco visitaram a garagem à noite. A criatura deu seu recado e meu pai e meu tio entenderam muito bem. Terror no cemitério. Essa história foi contada por meu tio. Minha falecida avó morava no interior do Maranhão. Sua casa fica praticamente em frente ao cemitério da cidadezinha, onde nunca se viu nada de estranho, até naquele dia. Para que todos compreendam melhor a história, vou entrar mais a fundo em alguns detalhes. A casa fica em frente à BR-135, na saída da cidade, e não tem portão na frente, só uma varanda e a maior parte dos vizinhos são parentes. BR-135 é uma rodovia que liga o meio norte do Brasil, Maranhão, e termina em Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo concorrente com a BR-040 entre o entroncamento das duas rodovias em Paraopeba e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Pois bem, estavam sentados na porta da minha avó algumas pessoas conversando tranquilamente, quando ouviu-se gritos vindos do cemitério. Era o coveiro, que além dos gritos saiu correndo desesperadamente para o meio da BR, atravessou a estrada e caiu na porta da minha avó. Esta e os outros socorreram-lhe rapidamente com um copo de água e abanos. Depois que ele acalmou-se, contou-lhes o ocorrido. Disse que estava a limpar em volta das lápides com um facão, tirando todo o mato que estava por cobrir as sepulturas, quando sentiu vontade de fumar um cigarrinho de palha. Sentou-se em cima de um dos túmulos e colocou o facão de lado, fez o cigarro, fumou, descansou um pouquinho e quando procurou o facão com a mão, disse que o mesmo não estava mais ao seu lado, e quando ele virou-se viu um homem e uma mulher bem sujos e com as roupas bem velhas e rasgadas. Quando ele reparou que seu facão estava na mão da dita cuja, olhou espantado e ela sorriu para ele. Ele disse que a boca dela estava podre, os dentes todos quebrados e o cheiro que exalava era muito forte. Por isso ele havia gritado e saído correndo de dentro do cemitério. Meu tio e outros homens resolveram voltar lá com o pobre coveiro que não queria de modo algum voltar ao local, mas necessitava buscar seus pertences. Logo na entrada, tem um túmulo daqueles que parecem uma casinha, onde geralmente coloca-se mais de um membro da família. Não lembro o nome do tipo de sepultura. Meu tio conta que ela era todo fechadinha e que tinha duas janelinhas no espaçamento de um tijolo, e era todo revestida na cerâmica preta. Quando o coveiro aproximou-se dela começou a gritar e quando ele armou-se para correr os homens agarraram ele e pediram para que ele se acalmasse e dissesse o que estava acontecendo. Foi quando ele começou a gritar que a mulher que ele havia visto estava olhando para ele da janelinha da sepultura e estava sorrindo para ele. O coveiro então perguntou se eles não estavam sentindo um cheiro de podre. Um deles olhou para dentro da janelinha e não viu absolutamente nada. Eles pegaram as coisas do coveiro e saíram de lá apressadamente. O pobre coveiro, depois de 12 anos de serviço, demitiu-se e passou alguns dias sem passar por lá. Até que um mês depois, ao tentar atravessar a BR-135, um carro atropelou e ele veio a falecer. Será que tinha sido a morte tentando lhe avisar que sua hora estava próxima? Isso não se sabe. Mas até hoje essa história ainda é contada pelos moradores daquela região. Por Adriana de Paula. Rumo a 10.000 inscritos. Créditos a canal Histórias de Terror e Lendas Urbanas do canal do Kleber Uchoas. Sabemos que vocês adoram assistir nossos contos, e nós amamos compartilhar essas histórias com vocês. Mas agora, precisamos de um favor especial de quem realmente curte nosso canal no YouTube. Para que possamos continuar trazendo mais conteúdo incrível, precisamos que assistam aos nossos vídeos. Isso nos ajudará a monetizar nosso canal no YouTube e manter tudo funcionando. Então, se puderem tirar um tempinho para assistir, ficaremos imensamente gratos.
Segue os links para vocês assistirem nossos vídeos. Assistam nossos vídeo-relatos, contos e histórias no canal no YouTube do Kleber Uchoas. Fonte: um inscrito do canal. Bem-vindos novos inscritos. Para quem não é inscrito, inscreva-se, compartilhe e volte sempre. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita. Volte sempre.